Hoje é terça, 21 de maio, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Uma coisa que eu sempre conversei aqui com vocês no canal é de que o coletivo melhora o individual. E o coletivo também atrapalha o individual. E com o Arthur Jorge, o Botafogo ganhou peças graças ao trabalho coletivo da equipe, que evoluiu. E através desse ponto, o Botafogo também cresceu em relação à parte técnica de alguns atletas. E amanhã contra o Vitória, qual a melhor formação? Qual o melhor time para enfrentar o rubro-negro baiano? Tudo isso dentro desse nosso giro de notícias. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. A Mais Ágil é parceira do canal do TF. Se você quiser antecipar o seu fundo de garantia, entre em contato agora com o telefone que eu vou deixar aqui no primeiro comentário e também na nossa descrição. Chegando na Mais Ágil, vocês vão tirar todas as suas dúvidas em relação à antecipação do FGTS. Saber se vale a pena, se não vale a pena, mas você só vai saber se tem condições de antecipar ou não se entrar em contato com a Mais Ágil. Telefone aqui embaixo no primeiro comentário. O técnico Arthur Jorge melhorou o lado coletivo do Botafogo. E a partir do momento que seu coletivo está bem, os jogadores começam a crescer. O maior exemplo para mim é o Bastos. O Bastos Kisanga, que era um jogador que muitos já davam ali como carta fora do baralho, começou a ser uma peça importante no sistema defensivo e eu acho que para todos nós é titular absoluto do setor. Ali no lado esquerdo da zaga é o cara que vem para ser titular. Eu acho que o Botafogo ainda precisa de contratar mais um zagueiro, ainda mais com a situação do Pablo, que parece que não é um jogador com condições para jogar e a gente vem sofrendo ali, né, em relação ao sistema defensivo. Temos, por incrível que pareça, 3 opções para o lado esquerdo e para o lado direito. A gente tem que colocar o Bastos, que prefere jogar pelo lado esquerdo da zaga e sempre que joga pelo lado direito não vai tão bem como atua pelo lado esquerdo. E hoje a gente só tem do setor ali pelo lado direito o Halter, que é outro jogador que evoluiu também com o técnico Arthur Jorge. Tem jogado um futebol muito mais convincente do que estava anteriormente. Além disso, você tem jogadores que já estavam bem com mais confiança. Por exemplo, o Marlon Freitas, que desde o início da temporada vem fazendo jogos seguros e depois, com a entrada do Arthur Jorge, dominou meio campo. É o cara que vem conduzindo o Botafogo. Júnior Santos, outra peça que vem tendo uma grande temporada. Com a presença do técnico português, ele mudou a sua forma de jogar, tem tido mais liberdade e continua desempenhando um grande futebol. E você tem outras peças que também vão evoluindo. E aquilo que eu sempre falo, o lado coletivo sempre vai facilitar o lado individual. Bons jogadores viram jogadores melhores quando você tem um time muito bem organizado, e jogadores medianos viram jogadores bons, e jogadores ruins viram jogadores ok. Isso acaba acontecendo em todos os times que são bem organizados. Isso é na história do futebol, não apenas o Botafogo. E o contrário também acontece. Quando você tem um time que é uma bagunça tática, quando você tem jogadores que correm cada um para um lado, não tem uma organização, jogadores bons viram jogadores médios e jogadores médios viram jogadores ruins. E jogadores ruins viram desprezíveis totalmente. E é isso que a gente tem visto do lado oposto, né? O Botafogo melhorou taticamente com o Arthur Jorge e a partir do momento que a gente tem essa melhora com o técnico português, o Botafogo cresce individualmente. E esse é o grande momento de, por exemplo, você colocar jovens atletas, porque eles vão entrar em bons momentos, não vão entrar podendo jogar num time que é uma bagunça. Vamos colocar aqui o Yarley. Yarley, às vezes, pode entrar agora no time organizado, sabendo o que ele tem que fazer com a bola, sabendo o que ele tem que fazer sem a bola, sabendo qual que é o posicionamento. Fabiano, de repente, é uma outra situação. Você também coloca esse menino dentro de um time já mais organizado, de um time que já sabe o que fazer. Estou muito curioso para ver como será o Botafogo após a data FIFA, porque o Arthur Jorge ali terá muito tempo para trabalho, de repente até mesmo contra o Júnior Barranquilla, mas eu coloco a data FIFA porque muito provavelmente você já terá a volta do Tiquinho Soares, você já terá
algumas outras voltas importantes para que o seu elenco fique mais robusto a partir deste momento que você terá dias de trabalho. E foi contar até um bastidorzinho. Quando acaba a entrevista coletiva, estava voltando para o local onde eu fiz a nossa live pós-jogo lá em Lima, e eu troquei ali algumas palavras, cumprimentei o Arthur Jorge e falei, folga, né? Ele, folga. No vídeo eu falei, pô, daqui a pouco tempo para trabalhar. Ele, pô, tempo para recuperar jogadores, tempo pra gente melhorar a cabeça, para muitas coisas. Então, assim, até o técnico tá ansioso para isso, mas é muito bom saber que o time evoluiu taticamente e muitos jogadores melhoraram tecnicamente. Eu vou confessar outra coisa aqui. Estou doido para ver o Tiquinho Soares jogando em um time mais organizado. Em um time que é ofensivo, não um time apenas de transição. É um time que gosta da posse de bola. Eu acredito que o Tiquinho vai deitar o pelo em fazer gols com a nossa camisa. Pelo menos eu acho que isso vai acontecer. Espero acertar. Deixa o like, inscrevam-se no canal, compartilhem esse vídeo em seus grupos WhatsApp, comentem aqui embaixo o que vocês acham em relação a essa evolução coletiva. Vem fazendo com que alguns jogadores desempenhem um futebol melhor e falem aqui qual jogador cresceu mais com as mãos, com um dedo do Arthur Jorge. Falem aqui embaixo. E sobre a partida de amanhã às 19 horas contra o Vitória lá no Barradão, qual a melhor formação? A gente tem que saber, primeiramente, como está o Eduardo. Se o Eduardo está recuperado, se ele pode ir ao jogo. Eu não repetiria o time com o Tietê jogando como um camisa 10, né? Apesar do empate ser importante para o Botafogo, eu colocaria um time um pouco mais solto dentro de campo, até mesmo para ter a possibilidade de um contra-ataque. Eu iria com John, Damian, Halter, Bastos e Hugo na lateral esquerda. Meio campo com Danilo, Marlon Freitas. Esperaria para ver a situação do Eduardo. Se o Eduardo tiver condições de jogo, iria de Eduardo e Júnior Santos, Luiz Henrique e Savarino. Este seria o meu Botafogo para enfrentar a equipe do Vitória amanhã. Claro, o elenco tá frágil, sem algumas peças importantes. Por exemplo, você não ter ali para esse jogo um Jefinho no banco é complicado. Você não ter provavelmente o Oscar Romero é complicado. Você não ter o Tiquinho à disposição é complicado. Você tem um elenco frágil no banco de reservas. O Botafogo vai sofrer com os dois jogadores que estão fora por questões disciplinares, que muito provavelmente não vão para o jogo de amanhã. Provavelmente essa é a tendência, que eles não disputem a partida de quarta-feira, e também as questões das lesões, né, do Tiquinho, também a lesão do Jefinho. Vai ser um jogo complicado, até mesmo por essa questão do elenco. O Botafogo com essa fragilidade, talvez amanhã seja mais um dia do menino Yarley entrar em campo e quem sabe fazer um grande jogo, entrando na segunda etapa ali, tendo possibilidades. Mas claro, para o meio campo, o Botafogo tem muitas opções. Se ele quiser fazer um time um pouco mais robusto ali no meio campo, ele pode muito bem colocar o Tietê jogando, mas eu não colocaria o Tietê como camisa 10, porque ele fica um pouco sem função, fica circulando, não consegue ser criativo e também não consegue dar um volume defensivo. Se ele pensa num time um pouco mais forte, eu iria com Gregory, Danilo e Marlon Freitas fazendo esse tripé de meio campo, se ele pensar em colocar um time um pouco mais volumoso na questão de marcação. Fale aqui embaixo qual seria a sua escalação para amanhã diante do Vitória da Bahia. Tamo juntos, beijos, fiquem com Deus, volto por volta das 2 com o nosso almoço com TF, quer dizer, café da tarde com TF. Valeu e fui! Fogo neles, tamo juntos.